Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler uma história muito conhecida, que alguns conhecem como a história do filho pródigo, mas que não diz respeito apenas à parábola, a história de um filho chamado de pródigo. Pródigo tem aquele sentido de esbanjar, de gastar. Outros vão dizer que, na verdade, essa parábola poderia ser intitulada a parábola dos dois filhos perdidos. Também é uma visão, eu acho até que mais coerente com a história. E outros dirão algo ainda mais impressionante, que essa parábola é a história de um Deus pródigo, de um Deus que esbanja amor e misericórdia diante daqueles que necessitam de perdão e misericórdia. Então nós vamos ler essa história hoje, Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Se você não achou, ou se você achar por bem ler ali na projeção, Miguel está colocando, inclusive na mesma versão que eu vou ler aqui. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos o banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu uma música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bonita essa história, não é? Sem dúvida nenhuma,
se não for a mais emocionante delas, é uma delas, mas essa história, Jesus ele tem em sua audiência, ele fala para 2 grupos de pessoas. Se nós recorrermos aí ao versículo 1 do capítulo 15, essa história que é contada, ela tem 2 audiências. A Bíblia diz que, no verso 1 do capítulo 15, que cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Então, havia um grupo interessado no ensino de Jesus, na instrução de Jesus, na palavra de Jesus. E esse grupo é aqui descrito como cobradores de impostos e outros pecadores. São pessoas que, naquela sociedade, eram rotuladas. Era o tipo de rótulo. Esse tipo de gente não é o tipo de gente mais apropriado para andar com Deus. São pecadores, são publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam imposto dos seus irmãos, dos seus conterrâneos, enfim, da sua gente, que trabalhavam para Roma e cobravam para além daquilo que era devido. Roma não estava preocupado quanto seria o valor que essas pessoas embolsariam. Eles simplesmente queriam sua parte e eles, por sua vez, o que faziam? Cobravam para além do necessário. Então eram pessoas odiadas pela sociedade daquele tempo, porque eram literalmente acharcados. Pessoas que eram mais pobres se tornavam mais pobres ainda por conta da ganância desse tipo de gente. Mas a Bíblia diz que é esse tipo de gente, junto com outros tipos de pecadores, que vão até Jesus para ouvir o que Jesus tem a dizer. Mas havia também um outro grupo, o versículo 2 vai dizer que os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Estava lá também um grupo que se achava mais apropriado, que estava mais próximo do ideal, que julgava que o tipo de vida que eles levavam era uma vida que Deus aprovava, enquanto que aquele outro grupo era um grupo desaprovado por Deus. E aí o que Jesus começa a fazer? Ele vai contando 3 histórias, uma delas é essa que a gente acabou de ler. E o objetivo de Jesus com isso é corrigir algumas coisas. Antes de entrar propriamente no texto, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quantas vezes, se já aconteceu com você, e se você puder falar a razão, você teve que redefinir coisas como, por exemplo, as configurações do seu smartphone. Vamos usar uma coisa mais geral, que basicamente todo mundo em algum momento já teve que fazer isso. Alguém já teve que redefinir as configurações? Isso significa ter que, de repente, apagar, reinstalar, formatar. Alguém já passou por essa situação? Não? Já? E por que vocês talvez tiveram que fazer isso? Só não vale aquela situação, não, porque eu comprei um aparelho novo e tal, fiz uma nova configuração. Eu digo quando o negócio estava funcionando e você teve que fazer isso por uma razão. Normalmente isso acontece por quê? Pelo menos para mim foi por causa de um mau funcionamento, quando eu tive que fazer isso. Né? Não sei se foi o caso de vocês. Foi essa a razão? Você teve que redefinir as configurações porque a coisa que tinha um propósito deixou de funcionar dentro daquele propósito. A coisa que deveria funcionar de uma maneira, enfim, começou a abrir de repente um monte de janelinha lá, seu aparelho pegou vírus. Aí o negócio começa a ficar lento. Aí a bateria começa a esquentar. Esse tipo de coisa que dá em quem está sujeito a acontecer com quem tem que lidar com tanta tecnologia, e aí de repente você fala, caramba, vou fazer o seguinte, vou procurar uma assistência técnica,
Ou, de repente, vou ali no YouTube ver um tutorial que me ajude, né? Vou no Google e ver alguma coisa que me ajude a redefinir as configurações por uma razão. O negócio não está funcionando como deveria. E é o que Jesus está propondo através dessa história. Aliás, vocês lembram aqui, quem estava aqui na semana passada, o que aconteceu em razão de um pico de luz que deu, o projetor voltou com as configurações todas tortas, aí deu um maior trabalho reconfigurar, porque você tem que fazer o ajuste e tal. Por quê? Porque o negócio estava funcionando de maneira torta. A gente estava lendo, teve que ler algumas informações ali de uma maneira torta. E aí foi necessário refazer as configurações. Falei para o Miguel que era sobre isso que eu ia pregar hoje, sobre redefinir configurações, porque tive que mexer no projetor. O que Jesus está querendo propor aqui é isso, para a religião do seu tempo. É necessário redefinir coisas, porque e ele fala isso provocando os religiosos. Do jeito que vocês vivem em nome de Deus, não somente vocês estão condenando a si mesmo, bem como vocês levam essa condenação para os outros. Porque as coisas que vocês estão propondo, as coisas que vocês estão vivendo, o jeito que vocês entendem o que é salvação, o jeito que vocês estão compreendendo quem é Deus, como que esse Deus age, está errado. Então Jesus está propondo, a partir dessa história, e especificamente para um grupo cheio de má vontade, que são os fariseus, os religiosos, dizendo o seguinte: além de como vocês estão enxergando a vida, os outros, usando a religião que vocês professam, ela mata pessoas. Ela não permite que essas pessoas redefinam suas vidas para que, a partir disso, tenham esperança. Às vezes na vida, isso já deve ter acontecido com você também, por alguma razão. A gente perde um ente querido, perde um amigo. Por exemplo, você tem que redefinir parte da sua existência, porque você tem que aprender a lidar com aquela realidade agora com a ausência de alguém. Então você passa a configurar a sua existência dizendo: essa pessoa não está mais aqui. Como eu amava essa pessoa, como ela era importante. Às vezes, a gente tem que redefinir a vida por causa de uma enfermidade. Às vezes, as coisas estamos sujeitos a experimentar algumas coisas que, em decorrência de uma enfermidade, como consequência de uma enfermidade, fica um trauma. Acabamos de falar sobre as questões emocionais do nosso tempo, e você então precisa redefinir, aprender a viver de uma outra forma. Então Jesus está dizendo aqui: eu quero propor a vocês uma história, e a partir dessa história eu gostaria que, em minhas palavras isso, tá? Na minha leitura aqui, bíblica, eu quero redefinir algumas coisas que para vocês são de um jeito, mas que na minha perspectiva é de uma outra maneira. Na perspectiva de vocês, quem se encontra na situação em que publicanos e pecadores estão, para eles não tem chance. Na minha perspectiva, a coisa é diferente. E aí ele propõe essa história que a gente acabou de ler. E que tipo de redefinição? Quais são as coisas ou os conceitos que Jesus redefine diante da sua dupla audiência, publicanos e pecadores e fariseus, os religiosos? Jesus, pelo menos, vai tratar de duas questões aqui que eu queria destacar para você. A primeira delas é que é a ideia de conceito do que é pecado. Jesus olha para aquelas pessoas, conta uma história impactante, emocionante, descreve os dois grupos na mesma história, dizendo que, olha,
a estes que vocês estão dizendo que eu como e bebo com eles e que não são dignos de estarem comigo, ou não são dignos de receber a misericórdia de Deus, esse grupo ele está associado ao filho mais jovem, ao filho que leva uma vida desregrada, ao filho que escolhe viver de uma maneira equivocada. Tudo isso é verdade a respeito de quem é pecador. E o outro grupo está associado à figura do filho mais velho. A grande questão é que o filho mais velho não se enxerga como um pecador. Ele não se enxerga como alguém que está experimentando da mesma miséria que o outro. Ele não se enxerga dessa maneira. Afinal de contas, ele sempre fez o que lhe foi pedido. Ele sempre esteve ao lado do Pai. O outro é que saiu. Então, Jesus está apresentando aqui a ideia de que existe sim a possibilidade de experimentar ou de estar sujeito a experimentar o pecado de maneiras distintas. Então ele quer definir isso. Olha, eu quero redefinir para vocês o conceito de pecado. Então, nos versículos 13 em diante, diz que alguns dias depois o filho mais jovem arrumou as coisas, ele pede a herança ao pai, pai, de maneira inexplicável, Jesus ele conta uma história, ele é bem enfático, ele não dá explicação, aliás, é um tipo de coisa que não cabe muito a explicação, porque herança é uma coisa que se herda após a morte de alguém, mas o filho está dizendo, não quero saber quais são as consequências disso, se isso pode significar, inclusive, a sua morte, mas eu quero a minha parte. E dias depois, ele arruma suas coisas, se muda para um lugar distante e desperdiça tudo. Porque ele quer experimentar a felicidade do jeito que muita gente acha que tem que ser. Eu quero ter minha experiência, eu quero experimentar para ver se é bom ou ruim. E ter que lidar com as minhas consequências, às vezes é avisado com antecedência, cuidado e tal, mas no fundo se quer aquilo. E o filho recebe tudo o que o pai tem a lhe dar. Então esse paradigma sustenta a vida dessas pessoas que querem viver sua vida de livre de autoconhecimento, né, de autorrealização, de independência, dizendo para si e para os outros, olha, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser, eu decido como fazer, eu decido como viver, eu sou dono da minha vida. Então, ele pega, apesar de ter a oportunidade de viver de uma maneira mais digna, ele acaba experimentando uma vida menos digna por escolha própria. Então, essa é a figura do filho mais jovem. Na pessoa do filho mais jovem, nós temos um retrato do pecado que qualquer pessoa aqui seria capaz de identificar. Moralmente falando, nós diríamos, fulano está metido com coisa ruim. Fulano está... Enfim, fulano agora leva uma vida libertina. Porque está escrito, está na testa. Está tudo muito bem definido. O sujeito decide viver daquela forma e ele simplesmente não tem o mínimo pudor de esconder nada de ninguém. Então está na cara. Aí a gente fala, olha o pecado de fulano. Olha como é que fulano vive. E aí você tem o caminho da conformidade moral, que está descrito, que está ali ilustrado na figura do filho mais velho. Que quando o pai, depois que o filho cai em arrependimento, verso 17 diz, quando ele, depois de experimentar aquela vida desgraçada, de viver uma vida de chiqueiro, que ele vai parar no lugar dos porcos, deseja comer comida de porcos, ele experimenta, ele chega ao nível mais baixo, não precisava, mas ele chega naquele nível mais baixo para dizer, meu Deus, que vida é essa? Estou sem juízo,
Que jeito imprudente, que jeito pouco sábio de viver. Por que eu estou vivendo assim, se lá na casa dos meus pais, nem as pessoas que são empregadas do meu pai vivem dessa maneira? Aí, verso 17 diz que ele cai em si. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome, vou retornar para a casa do meu pai, vou dizer que pequei contra o céu, pequei contra ele, e se ele me receber como um empregado, já está de bom tamanho, eu vou ter uma vida melhor do que essa que eu escolhi. E aí, quando ele volta, tem alguém que nunca saiu do lado do pai, que vivia conforme as normas, as regras. Isso Jesus coloca para atingir os fariseus, para provocar os fariseus. O filho mais velho é alguém que é bem-sucedido, é alguém que do alto da sua arrogância espiritual olha para o outro e diz: eu nunca andei pelos caminhos que você trilhou. Eu nunca pisei fora da linha. Eu nunca magoei o coração do meu pai. Eu nunca desejei a morte do meu pai. E aí, quando ele olha para o filho, para o irmão, melhor dizendo, retornando, o coração dele está cheio dessas coisas. E essas coisas também são pecado. E essas coisas também apontam para a realidade de que um escolheu se perder de um jeito e o outro definiu se perder de uma outra maneira, mas ambos estão perdidos. O que aqui define a questão de perdição é a circunstância, é o modo, é o como. Um está distante, desejou fazer as coisas, sair dos olhos do pai para ir viver aquilo num lugar distante, onde ninguém vê, e o outro continua perdido dentro da casa do pai. Ou está perdido dentro da casa do pai. Então Jesus está dizendo: o modo como vocês experimentam religião e apresentam isso para os outros, nem permite que o outro redefina a sua vida, tendo ele esperança para lidar com um pai que é amoroso, e nem permite vocês a desfrutarem do amor de Deus, porque vocês acham que pode fazer com que, obedecendo às regras, às normas, você compra então o amor do seu pai, mas esse amor é de graça. Você obedece, mas porque quer receber elogios. Você obedece porque você quer ser contado como alguém que moralmente é alguém inculpável. Só que Jesus está dizendo: aprendam de uma vez por todas que diante de Deus todos estão perdidos, todos são pecadores. E se temos a oportunidade de receber graça e misericórdia, é porque Ele é bom, não é porque você merece, não é porque você é alguém que segue uma norma, uma cartilha religiosa, é só porque Deus é gracioso e misericordioso. Então, que história é essa que vocês estão enciumados ou com inveja de que em minha direção o tempo todo estão vindo pessoas que não vão na direção de vocês? E não vão porque vocês não querem, e não vão porque vocês não permitem, e não vão porque falta disposição a cada um de vocês de acolher, de abraçar e de caminhar junto, dizendo que Deus tenha compaixão de mim e de você também. É por isso que as pessoas não iam, porque elas se olhavam e não se enxergavam. Eu não posso me projetar como alguém que crê em Deus, ama a Deus, porque eu sou totalmente desqualificado quando o modelo é o outro. Só que o outro não é modelo também para ninguém. Por quê? Porque no fundo está ali entranhado no coração daquele irmão mais velho o desejo pelas mesmas coisas. Ele só não as pratica da mesma forma. É isso que a religião faz, muitas vezes. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: poxa, dei um duro danado,
trabalhei pra caramba, me esforcei muito, o Senhor não me ouviu, o Senhor não me respondeu. Quer saber? Eu vou viver do jeito que eu quiser. Porque o que eu esperava dele era uma resposta diferente. Eu que faço tudo certinho, eu que cumpro todas as regras, eu que me submeto a todas as normas. Eu que, na verdade, faço de tudo para ser um bom filho. É isso que a religião faz na nossa vida muitas vezes. Você acha que pode barganhar com Deus porque você não está tão distante quanto o outro, segundo o seu olhar, está. Pô, eu não sou igual a fulano. Eu não repito os mesmos erros que fulano, mas você faz de outra maneira. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Então, ambos são pecadores. Então Jesus está mostrando aqui, redefinindo. O que é pecado? O que é pecado? A gente costuma normalmente tratar o pecado sob o aspecto apenas de uma questão de moralidade. É deixar de fazer o que é bom, é deixar de fazer o que é certo. Essas coisas explicam em alguma medida, mas não é toda a explicação. O outro estava fazendo tudo que era certo, em alguma medida. O outro estava fazendo tudo o que lhe era pedido, em alguma medida. Só que ele fazia como se fosse um escravo, sem alegria, por medo talvez, entendeu? Então Jesus está dizendo, tanto publicanos e pecadores carecem da misericórdia de Deus, como religiosos e fariseus. Está todo mundo num grupo só. Todos são pecadores. Todos são pecadores. E aí a segunda coisa que Jesus define é a questão da perdição. Todos estão perdidos. Se você acha que não está perdido, redefina seus conceitos, redefina a sua vida, redefina o seu olhar, porque você está tão perdido quanto aquele que está, segundo esse texto, distante, que decidiu viver uma vida de bicho. Você está tão perdido quanto. E aí, a gente está lendo aqui uma das histórias, mas Jesus conta, nesse capítulo, 3 histórias. 3 histórias. A primeira trata de um pastor que descobre ter perdido uma de suas ovelhas e deixa as outras ovelhas seguras e vai atrás daquela, porque aquela tem importância também. A segunda é sobre uma parábola sobre uma mulher que perde uma de suas moedas dentro de sua casa, uma dracma, e ela vasculha toda a casa porque aquilo é importante para ela e ela quer recuperar aquilo tem valor para ela. E a terceira é a história que a gente acabou de ler. Todas tratam da questão de estar perdido. E a Bíblia vai dizer, Lucas, capítulo 19, verso 10, vai dizer que Jesus resume o seu ministério da seguinte maneira: ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para salvar e buscar o que estava perdido. Fazendo uma aplicação para essa ideia que a gente está tratando aqui, aliás, hoje eu encerro essa série Igreja Simples. Como é que eu e você podemos deixar de ser uma igreja complexa e nos tornarmos uma igreja simples, objetiva, clara, direta, entendendo qual é o nosso papel? O nosso papel não é pregar moralidade para ninguém. Ficar dizendo para as pessoas o que elas podem fazer, o que não podem fazer. O nosso papel é buscar aquele que está perdido, seguindo o modelo de Jesus. Às vezes a gente fica muito preocupado em estar associado com pessoas, ser de alguma maneira, sabe, fulano está andando com um grupo um tanto quanto suspeito, ele está perdido. Você não precisa se perder porque ele está perdido, mas é nossa responsabilidade como igreja buscar o perdido como Jesus fez. É meu papel, é seu papel. Por quê?
Aí entra o aspecto da definição, da redefinição de Jesus para a questão da perdição. Você estava perdido e você foi encontrado. Você estava morto, mas agora está com vida e salvo. Um dia uma festa foi realizada porque você retornou aos braços do Pai. E para usar aqui, ele fala de matar um sevilho, um novilho e tal. Um dia, teve aquele churrascão, regado a picanha, filé de costela, coração de alcatra, e foi dado uma grande festa porque você foi encontrado. Então, por que não se alegrar quando Deus se encontra, ou encontra aquele que está perdido? E uma das maneiras mais belas de experimentar isso é sendo um instrumento de resgate. É isso que Jesus está dizendo. Eu não estou preocupado com a fama que eu tenho ou que vocês me dão. A minha missão aqui é outra. É a partir da redefinição do que é pecado, do que é estar perdido, é dar oportunidade para que essas pessoas olhem para a vida com esperança, com entusiasmo. Se descubram como filhos amados, como gente que tem valor para Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, a perdição do filho mais velho, que se caracteriza como fundo do poço, nessa figura, nessa ilustração de ter vivido uma vida de bicho, é aquela vida que entra em colapso, está todo mundo vendo, entrou em colapso. Mas também existem aqueles em que moralmente parece que está tudo no lugar, mas a vida do cara está colapsando, só que ninguém está vendo. E ele está dizendo, mas eu não sou como o outro. Eu não vivo como o outro. Mas a vida dele está também em colapso, que é ilustrada na figura do filho mais velho, que vive dentro da casa do pai, mas que não obedece por amor, que também não ama o pai, que também não ama o irmão, que vive dentro da casa do pai, mas confia na sua própria justiça. É um outro ponto da religião. A religião te faz confiar mais em si do que em Deus. Mais na sua capacidade de fazer coisas do que na capacidade de Deus realizar o que deve ser feito. Assim que vivia aquele homem. Seria mais ou menos o seguinte, para efeito de ilustração, você pode até viver dentro da igreja, dentro daquilo que a gente chama do corpo visível, da manifestação visível da igreja, mas você não é livre de verdade. Você obedece porque tem medo, ou você obedece para receber elogios. Você é escravo do seu mérito. É assim que vivia o irmão mais velho. Então, só existia uma possibilidade de ser resgatado para esse irmão. A possibilidade é a mesma. É a boa vontade do Pai que sai ao encontro daquele que viveu desregradamente, longe dos seus olhos. Ele está dando a oportunidade para aquele que estava debaixo dos seus olhos, a mesma oportunidade de amor e compaixão. E aí, no verso 31, vai dizer que, depois que o cara volta do campo e chega em casa, aquele som alto, sabe aquele som alto que às vezes você escuta por aí? O que está acontecendo? Você fala, meu Deus, que música é essa? Que coisa estranha. Nem é comum isso acontecer por aqui. Que negócio é esse? Aí aquilo te chama a atenção. E aí, quando ele chega, antes de entrar em casa, ele já toma conhecimento que tem alguém que fala para ele, olha, teu irmão voltou. Aí ele fica irado. Ele fica irado. Porque o irmão mais velho acredita que se viver corretamente, que é o que muita gente acredita aí em nome de Deus, se viver corretamente, Deus é obrigado a lhe abençoar. Deus é obrigado a lhe responder. Deus é obrigado a dizer sim para as suas orações o tempo todo. É assim que muitas vezes eu e você vivemos. A gente consegue identificar com toda a clareza como significa viver como irmão mais novo,
e muitas vezes não se percebe como o irmão mais velho, que vive as mesmas coisas, mas de maneira sutil, que tem os mesmos pensamentos, talvez não concretizados, realizados, mas no coração já nasceu, no coração já está acontecendo. E aí a gente trabalha com todo o espírito do irmão mais velho, trabalha em nome de Deus, mas através de uma vida que vida pesada em nome de Deus, que vida sem alegria em nome de Deus, é o espírito do irmão mais velho, porque você quer fazer para ser visto, para ser elogiado, para ser percebido, e também para numa comparação dizer, eu não sou como aquele. Então como que uma igreja pode se tornar simples? Gente, só anunciando o que Jesus anunciou, misericórdia e compaixão. Só se envolvendo com o tipo de trabalho que Jesus se envolveu, resgatar perdidos. Não interessa para nenhum de nós de onde ele veio, o que ele fez. Cada um até vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Mas se Deus decide acolher com abraço, dar dignidade, colocar roupa nova, sabe? Talvez a gente precise passar pela mesma coisa. Se despir das vestes da religião e deixar ser visto por Deus de forma maltrapilha mesmo, para que Ele realize em nossas vidas aquilo que é necessário. Então, nesse ensino de Jesus, com essa audiência dupla, Jesus quer mostrar que o Evangelho não se trata de moralidade ou de imoralidade, de moralismo ou de relativismo, de conservadorismo ou liberalismo. Essas coisas, todos esses ismos não cabem dentro do Evangelho. O Evangelho é maior do que tudo isso. O Evangelho não cabe nenhuma dessas abordagens. O que ele afirma é que, do ponto de vista do olhar de Deus, todos são pecadores e todos estão carecendo da misericórdia de Deus. E a todos o amor de Deus está sendo ofertado. Todos são convidados a reconhecer isso e participar do banquete. E ter a alegria de pertencer a essa festa, de ver aquilo ser celebrado em meu favor, enquanto eu também trabalho para que outros experimentem isso em favor delas. Tem que haver alegria em nosso coração, à medida que nós trabalhamos pelo resgate de muitos. Não somos nós um instrumento, aquilo que definiu. Foi Jesus, a vida de Jesus. E o privilégio que nós temos é de fazer isso em nome dele. O que lhe cabia fazer foi feito. Então, irmãos, ninguém precisa ficar de fora do banquete da graça. O Pai está sempre de braços abertos para aqueles que vão muito longe ou para aqueles que não estão tão longe assim, mas que se enxergam como pessoas que estão perto e são perfeitas. Para ambos, Deus está de braços abertos, porque numa condição ou em outra, ambos estão perdidos e carecem de Deus. Então, ninguém precisa ficar fora da festa, ninguém precisa ficar fora do banquete. Então, nessa manhã, nós precisamos olhar para as nossas vidas, e eu diria que, na maioria das vezes, o papel que eu e você melhor exercemos e no qual melhor nos encaixamos aqui, não é necessariamente aquela ilustração do filho mais jovem. Eu acho que, de modo geral, para a maioria das pessoas, elas experimentam a ilustração, fica melhor a ilustração do filho mais velho. Elas têm razão, elas não fazem nada de errado. Os outros é quem estão errados, os outros é quem estão equivocados. E o que Jesus está dizendo para a sua dupla audiência, todos estão perdidos. Mas todos e para todos, a possibilidade do abraço do Pai é real. Amém?